Muito bem, pessoal, o teste de viagem de hoje é com ela, nova Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI, justamente com a nova motorização 2.0 turbo de 150 cavalos. Tô passando uma semana com esse carro aqui, cedido pelo pessoal da Mercedes-Benz Carros e Vans do Brasil, já fica também aqui o meu agradecimento. E nesse teste de viagem, a gente vai fazer o teste de viagem de verdade, como esse carro merece, com ela justamente carregada. Pessoal, então já a bordo aqui da Sprinter, painel de instrumentos aqui resetado, bora então, vou mostrando para vocês como vai ser o teste de viagem aqui do carro. Pessoal, já na estrada com a Sprinter, primeiro de tudo que eu quero falar para vocês, eu busquei esse carro aqui em São Paulo, capital, vim rodando com ela até aqui em Blumenau, Santa Catarina, para quem não sabe eu sou daqui, então uma viagem de aproximadamente uns 650 km, e eu vim com ela vazia, né, agora a gente está com o carro carregado, claro, dá uma diferença, né, tanto de suspensão, assim por diante, mas o que me chamou muita atenção é a média que esse carro fez vazia. Para quem sabe, o trecho que a gente faz, né, Regis Bittencourt, BR-116, são trechos onde a gente consegue acelerar o carro bem, afinal o limite de velocidade é 110 por hora, a rodovia de modo geral é muito boa, né? Então, mesmo assim, claro, eu vim testando o carro também, a gente sai do sinal às vezes para testar torque, assim por diante, e mesmo assim o consumo dela chegou com mais de 13 km por litro aqui. Claro, o carro vazio, assim por diante, mas esse teste de viagem eu quero fazer justamente bem tranquilo, para te mostrar como que é o consumo desse carro aqui na estrada. Claro, se precisar fazer uma ultrapassagem a gente vai fazer, assim por diante, mas obviamente sempre respeitando o limite de velocidade da via, assim por diante. Então o consumo dela de fato foi muito bom. Claro, uma das coisas acho que mais importantes que a gente tem que tratar num veículo de carga é o conforto. E pessoal, eu já andei praticamente todas as vans aí do mercado, concorrentes dela, e de fato impressiona muito o conforto desse carro. O conforto, a qualidade de construção é fora do normal, é de fato diferente. O pessoal fala que ela é a van premium aí, é a top da categoria, e de fato é algo realmente superior. A gente tem um nível superior em acabamento, em qualidade, assim que eu digo, de ruído de motor, de modo geral de tecnologias. Afinal, essa daqui a gente está falando do modelo mais simples, né, que ela não tem um sistema de multimídia, não tem volante multifuncional, mas se tu quiser, tu podes pegar com o opcional que vai ter multimídia com sistema Android Auto e Apple CarPlay, volante multifuncional, piloto automático. Então tu consegues montar um carro extremamente completo. E mesmo essa daqui sendo o pacote mais de entrada, ela também é muito completa. A gente está passando por uma região agora que tem bastante curvas, como vocês conseguem ver, estou de sexta marcha. Olha só, estou entrando um pouquinho mais forte numa curva aqui, e a estabilidade dela é fora do normal, é muito boa mesmo. Tanto vazia quanto carregada, ela é muito boa. E agora a gente falando na suspensão carregada, o que acontece? Esse peso que a gente colocou ali é um peso legal para ela, né? Um peso que geralmente o pessoal coloca, uma toneladinha e tudo mais. E a suspensão dela é uma suspensão muito reforçada. Então isso tem um pró e contra, né, digamos assim. Contra é que quando o carro está vazio, querendo ou não, ela vai pular bastante. Ela pula bastante sim quando o carro está vazio. Mas carregada é um dos carros mais confortáveis que eu já andei. Ela, de fato, ela senta bem, o feixe-mola dela é muito reforçado. Então isso acaba te trazendo um conforto absurdo. E consequentemente a estabilidade dela também é muito boa. Ela tem controle de tração, tem controle de estabilidade. E a gente pode fazer aquele teste, né, de fazer o volante assim, por exemplo. Olha só, o carro justamente faz aquele molejo. Mas você pode pegar algumas vans aí do mercado, por exemplo, que se você fizer esse movimento aqui, parece que você tá num navio, ela fica fazendo isso aqui, ó. Essa aqui não, ela tem uma linearidade, ela é justamente mais linear, né? Quando a gente tá andando com ela carregada, vazia também, impressiona. A gente tá agora numa sexta marcha, 100 por hora, 2.000 rotações por minuto, que de fato é uma faixa de consumo bacana. Se eu jogasse no 85 por hora aqui, a sexta marcha ia ficar com uma rotação muito baixa. Consequentemente, você tem que trabalhar, alternar uma quinta, às vezes uma sexta marcha. Então se você roda numa Regis Bittencourt, por exemplo, 110 por hora, você vai trabalhar com 110 por hora aproximadamente a 2.400 rotações por minuto, que é a faixa de giro do motor. Mas mesmo assim, ela é muito silenciosa, olha só. Fiquei um pouquinho quieto para vocês ouvirem. O que mais aparenta é o giro, justamente o valor de rolagem dos pneus. Então, você até estranha um pouquinho, se você trabalha com a outra van, você vai estranhar um pouco, porque ela é muito silenciosa, muito mesmo. Esse motor agora é 2.0 turbo diesel, 150 cavalos, um bloco em alumínio, ele é muito silencioso, muito mesmo. A transmissão dela agora é uma ZF de 6 velocidades, super gostosa para trocar marcha, não é pesada igual um caminhão 3/4, por exemplo, é bem leve. Olha só, tô de sexta, baixei uma quinta aqui, deu um topzinho.
é muito boa, muito fácil para engatar. A raia a gente levanta aqui, engata como se fosse uma segunda marcha, né? Então, de fato, de modo geral, a dirigibilidade do carro é muito boa. Pessoal, vou fazer aqui agora uma ultrapassagem com a Sprinter. Baixei uma quarta marcha aqui. O que é bacana desse carro, justamente o torque dela é bem constante. Eu subi a rotação legal, quinta marcha aqui, então vamos retornar aqui no local. De fato, o torque dela é super constante. Então, às vezes você pode até estranhar pegando esse carro, seja com ela vazia ou carregada, você vai arrancar, você pode acelerar tudo, você vê que ela não vai dar aquela patada inicial. Mas isso porque o torque é constante. Então você vai acelerando, ela vai e ela sobe a rotação rápido. E quando ela chega no pico de torque dela, fica muito boa para andar. Então agora, por exemplo, eu botei até uma quarta marcha, não tinha até tanta necessidade, podia ter mantido de quinta, porque o torque dela é muito bom. Um ponto bem interessante também desse carro é o indicador de troca de marcha que ela tem. Isso é algo de fato normal na categoria, né? Então justamente você está chegando, por exemplo, numa rotação um pouco mais elevada, lá justamente te indica para você passar a marcha do carro para priorizar o consumo de combustível. Agora, o que eu acho bacana desse carro é que esse indicador de troca de marcha, ele não é um indicador genérico, ele te entende. Então o que acontece? Você carregado, ele vai entender que você está carregado e não vai mandar você trocar marcha, por exemplo, com 1.400 RPM. Dependendo do caso, ele manda você trocar com 2.400, 3.000 RPM às vezes. Claramente que tem vezes que ele vai acabar errando, até porque também ele não vai entender 100% se logo já dessa subida já vai acabar, enfim. Mas ele é muito mais inteligente do que outros veículos. Então, olha só, eu estou numa terceira marcha agora, vou começar uma descidinha, ó, já mandou engatar a quarta. Começou a decidir, ele já mandou engatar a quarta. Se fosse uma subida, talvez ele estaria aceso para a quarta, mas opa, ele entendeu que eu estou exigindo mais torque do motor, aí justamente ele vai mandar eu seguro a marcha, né? Ele vai sumir ali justamente o indicativo. O ponto também que eu quero destacar é a posição de dirigir desse carro aqui. Ela é muito elevada, que é muito bom, porque de fato você tem o degrau dela. O degrau infelizmente ele é um pouco curto, um pouco próximo demais do carro. Para algumas pessoas pode ser que atrapalhe, mas a posição de dirigir dela é muito bom, se assemelha bastante aí a um caminhão 3/4. Pessoal, a gente está agora aqui na BR-101 com a Sprinter. Vocês estão ouvindo aqui um barulho, um rangido aqui atrás de mim. O que acontece? Eu vindo de São Paulo para cá com esse carro vazio, como eu falei para vocês, ela acaba pulando um pouquinho. E nessa dela acaba pulando e tudo mais, com certeza, às vezes pegou um solavanco um pouco forte e o banco tá com esse rangimento um pouquinho maior aqui atrás. Tá baixo agora porque o carro tá carregado, então justamente esse rangido fica mais suave, né? Mas pessoal, o seguinte, agora a gente tá andando aqui na BR-101, tô de sexta marcha, 100 por hora, 2.000 RPM aqui, consequentemente o consumo do carro fica muito bom. Como eu falei para vocês, a gente tá com aproximados 950 quilos no baú aqui atrás. A gente rodou já 94 km, pegamos um pouquinho de trajeto urbano, 11,6 km por litro, tá? É uma média que ainda pode melhorar sim, eu acredito que ela pode chegar facilmente aí nos 12 km por litro, mas de modo geral é muito bom, levando em consideração que ela tá pesada. É um veículo grande, pesado de modo geral, né? A gente vai somar aí praticamente 3 toneladas de PVT. Então, de fato, é um consumo bem legal. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: de fato, um ponto que agrada bastante é o quesito da motorização. Então, de fato, tu consegues manter um torque bem contínuo no carro. Você saindo ali dos 1.800 até uns 2.500, 3.000 RPM, você sempre vai ter um torque à disposição. O carro não vai morrer, digamos assim, quando você já tem um torque mais em alta. Agora, falando, o pessoal sempre fala muito bem, pô, a Sprinter, será que ela é a melhor van da categoria e tudo mais? Minha opinião, galera, o fato do acabamento do carro, o silêncio a bordo, a gente tá 80 por hora aqui, eu tô falando com vocês tranquilamente, mesmo tendo barulho externo, assim por diante, os acabamentos do carro em si são muito bons. Então, você vê que assim, por exemplo, o material aqui da série de ar-condicionado é basicamente o mesmo material que é equipado nos carros de passeio. O comando do vidro aqui, basicamente o mesmo comando que equipa os carros de passeio, maçaneta, assim por diante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a qualidade construtiva do carro é muito bom. Olha só o plafoneiro central aqui em cima, que massa. Iluminação aqui toda bonita, de LED, enfim, o acabamento do carro em si, de modo geral, ele é muito caprichado. Então, o que de fato resulta, cara, num ambiente interno muito bom. Esse silêncio a bordo do carro, são os detalhes assim, desse carro que fazem toda a diferença, né? E é aquilo, a gente fala, você paga mais na Sprinter, só que você leva qualidade. Você leva de fato com você um carro premium, um carro de uma categoria mais superior. Pessoal, já anoiteceu aqui, então a gente tá a bordo da Sprinter aí, né? Fizemos uma parada então numa cidade aqui. Falando a respeito de consumo, a gente rodou 144 km com o carro, entramos numa cidade também, média de 11,2 km por litro. Se a gente não tivesse entrado na cidade, o consumo estaria em 11,7, 11,8.
Então, se você for fazer um trajeto mantendo os 80 por hora, ali a gente fez 90, 100 por hora, que é justamente o limite de velocidade daquela via, essa média de 11.8 estaria concretizada. Agora, fizesse então mantendo os 80 km por hora, que consequentemente a rotação do carro fica mais baixa, a gente conseguiria tranquilamente chegar numa média de 12.2, 12.3 km por litro, carregada aqui então com 950 kg, ok? O que para mim é uma média excelente, levando em consideração que a gente está falando do veículo de carga grande, pesado, PPT de 3,5 toneladas, né, que está praticamente com PPT total aqui então. Então, o consumo de fato é excelente. Fiz o teste de viagem com outro veículo concorrente dela e o consumo chegou próximo dos 10. Então, a gente tem aí basicamente 2 km, quase 3 km a mais por litro. Faz a diferença, você faz uma conta no final do mês aí, para quem viaja bastante, isso faz total diferença. Então, chegando no final da viagem, voltando aqui então para Blumenau, eu já retorno com vocês para a gente mostrar o consumo como ficou 100%. Pessoal, fim de viagem aqui então com a Sprinter, mostrar aqui para vocês o computador de bordo. A gente rodou cerca de 170 km aqui então com o carro, média de 11.2, mas pode considerar 11.4 km por litro, porque a gente deixou o carro ligado aqui então um minutinho, assim por diante. 3 horas de viagem, então de fato, galera, uma média que eu tô bem surpreso em falar para vocês, porque como eu falei, um carro que estava carregado com quase 1 tonelada, um veículo grande, pesado de modo geral, ter uma média praticamente do carro de passeio, eu tô muito satisfeito com a média, e não só com a média do carro, mas de modo geral, a rodagem com ela em si é muito bacana. Como eu falei para vocês, a dirigibilidade do carro é boa, a questão da posição de dirigir, os acabamentos de alta qualidade, a gente vê que a iluminação, o furgão tem um amplo espaço interno também. Então, de fato, para quem está pensando em comprar uma van, de fato, a Sprinter ela tem um custo de valor, né, de investimento um pouco mais alto, mas, cara, se você está pensando em comprar uma van de fato com uma durabilidade, uma qualidade melhor, cara, é uma boa opção sim a ser avaliada. O único detalhe que eu queria ponderar para vocês é que é o seguinte: esse carro tem 4 porta-copos basicamente aqui no painel que ficam ali na parte da frente. E o que acontece? Por eles ficarem na parte da frente, dependendo do horário do dia que você vai estar rodando, o sol vai estar na sua frente, consequentemente vai estar esquentando a sua bebida. E a outra opção de porta-copo é ou você colocar nas portas ou aqui nesse console central, que claro, não é feito para você colocar uma bebida justamente, mas dependendo da garrafa que for até dá. Porém, como ele é um pouco ali na frente, o sol acaba vindo e acaba justamente esquentando a bebida, assim por diante. Mas de resto, de modo geral, questão de volume, ar-condicionado digital, é tudo muito fácil de operar. O ar-condicionado é bonito também, deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês, olha só. Ele é digital em todas as versões, regula também aqui a questão da ventilação, assim por diante. Lembrando, né, que antigamente a gente tinha aquele botão para desligar o controle de tração por aqui, agora é direto aqui no painel, mas é basicamente isso. Start Stop também vem de série. Então, cara, de modo geral, o carro tem uma qualidade de construção, um acabamento, uma motorização muito boa. Pessoal, quero saber agora qual que é a tua opinião da Sprinter. Comenta pra gente aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente também lá no Instagram, @curiosidade automotiva. A gente posta vídeos, comparativos, notícias, tudo do mundo dos carros, caminhões, vans lá pra vocês, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez à Mercedes do Brasil que cedeu esse carro aqui então pra gente fazer esse teste de viagem bem bacana pra vocês, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!